Quando alguém diz hoje que é roqueiro, eu infelizmente caio naquele velho estereótipo. O saudosista chato. Aquela figura típica sempre reclamando que o rock é a única coisa boa feita na história da humanidade, que hoje só tem sertanejo ou funk ou coisa pior, e claro, que não se faz mais música boa como antigamente. Esse discurso cansado que inunda a internet me faz lembrar exatamente do oposto, de quando eu comecei a gostar desse gênero. Claro que teve influência dos meus pais, dos amigos deles, da galera da escola, das horas intermináveis jogando Guitar Hero, mas tem um marco definitivo, uma pedra fundamental que fundou muito do meu gosto musical, o filme Escola de Rock. Mas eu acho que tem uma mensagem nesse filme que acabou se perdendo com o tempo. Esse é o Aprofundo Pílula, sua dose certa para mudar a forma como você vê filmes e séries. Rock é atitude, estilo e intensidade. Mas como manter o look intacto depois de suar litros naquela roda punk insana, só vestindo uma Insider? Com o friozinho que o outono tá trazendo, uma escolha ainda melhor é a Tech Shirt Long Sleeve. A manga é comprida, mas a leveza é a mesma. E com a tecnologia de sempre, né? Você não precisa ser uma estrela do rock para aproveitar a absorção rápida de suor e a tecnologia anti-odor. O material fresco é ótimo para qualquer ocasião. Vai se exercitar? Perfeito. Trabalhar? Maravilha. Se socializar? Claro, por que não? A estética minimalista combina com tudo. Aproveita que essa peça tá em promoção na Insider. E também tem um kit com 3 delas que sai mais em conta. Melhor que isso, só com o meu cupom, né? É só acessar o link na descrição e o cupom APROFUNDO vai ser ativado automaticamente no seu carrinho. Não esquece, hein? Revolucione o seu guarda-roupa com a Insider. Em Escola de Rock, Jack Black interpreta Dewey Finn, um guitarrista de rock frustrado, demitido da própria banda, que decide se passar por professor substituto em uma escola particular conservadora. Para isso, ele finge ser o seu colega de apartamento, o Ned Schneebly. Ao descobrir por acaso que os seus alunos têm um talento musical impressionante, Dewey resolve montar com eles uma banda para participar da famosa Batalha das Bandas, usando o prêmio para pagar o aluguel atrasado. Sim, a premissa é básica e direta, mas o filme carrega um sentimento muito forte e genuíno. Dewey é um adulto que não encontrou sucesso na carreira musical, mas que nunca perdeu o brilho nos olhos ao falar das bandas que definiram a sua personalidade e estilo de vida. O oposto completo do amigo Ned, que abandonou seu sonho de ser um astro para se tornar um discreto professor de música. É nesse contraste de quem ama intensamente a música e quem optou por um caminho totalmente seguro que o filme mostra sua magia. Mike White, o roteirista de Escola de Rock, é quem interpreta o conformado Ned Schneebly. White, apesar de ser um talento criativo, nunca alcançou grande destaque como ator em Hollywood. Embora sua carreira tenha começado no início dos anos 90, ele só conquistaria um merecido reconhecimento quase 3 décadas depois. Claro que muitos dos trabalhos escritos por ele nesse período, como a série Freaks and Geeks ou o filme Nacho Libre, hoje são considerados verdadeiros clássicos cult. Mas foi só recentemente que Mike White finalmente alcançou o auge da carreira, assinando roteiros de grandes sucessos como o blockbuster Patos e principalmente criando, escrevendo e dirigindo a aclamada série White Lotus, pela qual recebeu diversos Globos de Ouro e Emmys, se consolidando como um dos roteiristas mais importantes e respeitados da atualidade. A inspiração que Mike teve para criar a história de Escola de Rock veio de um projeto musical chamado The Langley Schools Music Project, uma série de gravações feitas entre 1976 e 1977 em que corais infantis interpretavam clássicos da música pop, como hits dos Beach Boys, do Paul McCartney e até do David Bowie. Essas gravações foram praticamente esquecidas até serem redescobertas e relançadas em 2001, tornando-se um fenômeno cult e um ótimo exemplo de outsider music. Esse termo se refere à música feita por artistas autodidatas, sem experiência formal ou treinamento tradicional, frequentemente exibindo uma sonoridade crua, inocente e emocionalmente autêntica, muitas vezes criada por pessoas com pouca familiaridade técnica,
com deficiências intelectuais ou condições psicológicas especiais. E isso é justamente o oposto dos alunos da Horace Green Prep School. Eles têm muita técnica, mas zero paixão pelo que fazem. São disciplinados, treinados e musicalmente impecáveis, mas também mecanizados, distantes, como se seguissem um roteiro já escrito. Apesar do personagem de Jack Black inicialmente só querer aproveitar o talento das crianças para ganhar dinheiro rápido, a trama ganha contornos inesperados quando o falso professor começa a realmente se conectar com os alunos. Dewey passa a enxergar neles não apenas músicos talentosos, mas jovens que precisam de inspiração e autenticidade. Da mesma forma, os alunos começam a ver em Dewey alguém que traz algo que nunca tinham experimentado antes: paixão verdadeira pela música, liberdade criativa e entusiasmo genuíno. O resultado dessa troca é o grande trunfo emocional do filme, transformando uma história simples em algo profundamente cativante. O Dewey carrega totalmente essa mentalidade que eu falei pra vocês de só o velho rock importa. Mas ao longo do filme a gente percebe algo diferente. Não é exatamente o rock, esse gênero musical isolado, que desperta a criatividade e a paixão das crianças. O que realmente as inspira é como Dewey se relaciona com a música. O que encanta os alunos não são apenas as guitarras distorcidas ou as baterias altas, mas sim a paixão visceral, quase infantil, que Dewey demonstra ao falar das suas bandas favoritas e dos grandes clássicos do rock. A empolgação sincera, a liberdade de criação e a energia contagiante são as ferramentas que ele utiliza para mostrar aos alunos que a arte, em sua essência, é a expressão pura, livre de preconceitos ou barreiras. E tudo isso ganha ainda mais força com a impecável trilha sonora do filme. Não são apenas músicas aleatórias escolhidas para preencher as cenas. São hinos cuidadosamente selecionados para potencializar as mensagens da história. E é nessa empolgação que cada personagem ganha espaço para se descobrir de verdade. Tomika, por exemplo, é inicialmente tímida, insegura, duvidando do seu próprio talento. Mas Dewey lhe oferece confiança e espaço, permitindo que ela finalmente mostre sua incrível voz e supere suas inseguranças. Summer, ao perceber que não quer ser uma mera groupie, encontra apoio em Dewey para assumir o papel de empresária da banda, revelando a sua capacidade de organização e liderança. Billy, que não tem interesse algum em tocar um instrumento, encontra na banda uma oportunidade de expressar o seu verdadeiro talento: a moda. Dewey permite que cada criança descubra sua própria identidade e entenda que o mais importante é fazer aquilo que se ama com liberdade e verdade. E pensando bem, não tinha ninguém mais perfeito para dirigir escola de rock do que o Richard Linklater. Antes desse filme, Linklater já era conhecido em Hollywood por sua habilidade única em captar histórias que falam diretamente com a juventude, com uma naturalidade muito rara. Filmes como Jovens Loucos e Rebeldes, um clássico dos anos 90 sobre adolescentes vivendo intensamente sua juventude nos anos 70, ou a icônica trilogia do Amanhecer, com seus diálogos sinceros e profundos sobre amor e existência, mostraram a sensibilidade única do diretor em retratar relacionamentos e emoções humanas de forma genuína. Linklater também já havia explorado temas musicais em projetos anteriores, como no experimental Waking Life, com a sua abordagem filosófica, artística e existencial. Era evidente que ele sabia como capturar o espírito rebelde, jovem e apaixonado pela música. E como resultado, Escola de Rock estreou em primeiro lugar nos cinemas, arrecadando mais de 131 milhões de dólares mundialmente, quase 4 vezes o seu orçamento. Foi a comédia musical mais lucrativa por anos, até ser superada por A Escolha Perfeita 2 em 2015. Curiosamente, Angelo Massagli e Caitlin Hale, que tinham apenas 10 anos durante as filmagens, se conheceram na audição e se casaram após 22 anos da estreia do filme em janeiro desse ano. Em 2013 também teve uma exibição especial de 10 anos do filme, com a presença do elenco e do diretor. Esse evento contou com uma sessão de perguntas e respostas, além de um show ao vivo com as músicas mais marcantes do filme.
Quando a gente pensa em professores no cinema, geralmente vem aqueles dois extremos. Ou o professor é um desastre total, um irresponsável, incompetente, que causa mais dano do que aprendizado, como em filmes tipo Professora Sem Classe ou Whiplash, ou então ele é um herói perfeito, quase sagrado, que muda a vida dos alunos só com discursos inspiradores, como em Sociedade dos Poetas Mortos ou Escritores da Liberdade. Nenhum desses extremos, claro, é muito útil para a vida real. Mas Dewey é uma exceção surpreendente nesse clichê. Dewey ensina algo que ele realmente ama. Ele não é aquele professor desmotivado recitando textos decorados. Ele literalmente respira o que ensina. Sua paixão é contagiante e ele sabe disso. Jack Black atua na sala de aula quase como se estivesse num palco, improvisando, criando humor espontâneo, mantendo os alunos interessados e engajados. A verdade é que por trás de toda a brincadeira, ele está usando uma técnica poderosa de ensino, a autenticidade. Alunos são intuitivos, eles percebem imediatamente quando um professor não acredita naquilo que está dizendo. E Dewey jamais finge sua empolgação pelo rock. Além disso, Dewey é crítico ao sistema educacional tradicional. Enquanto a maioria das escolas usa um sistema de recompensas superficiais, como notas, estrelas douradas ou punições severas, ensinando apenas a obediência e não o aprendizado real, Dewey prefere estimular o pensamento crítico e o desafio à autoridade, o homem, como ele chama. Para ele, o ensino precisa ser libertador, precisa encorajar o aluno a pensar por si mesmo, questionar, criar, ao invés de apenas decorar informações inúteis. E Dewey conseguiu empolgar seus alunos não exatamente pelo rock em si, mas porque deu a eles algo muito mais valioso: a liberdade de se expressar artisticamente sem medo do julgamento alheio. Dewey poderia estar ensinando qualquer coisa: pintura, escultura, hip hop, poesia, culinária, marcenaria. O conteúdo em si não importa, tanto quanto a forma como ele o transmite. Porque se ele colocasse a mesma paixão, o mesmo brilho nos olhos, a mesma entrega que coloca ao falar de rock, os alunos se engajariam do mesmo jeito. O que conecta, no fim das contas, não é o tema, é a verdade com que ele é apresentado. Paixão é contagiosa. Quando um professor acredita de verdade naquilo que ensina, os alunos sentem e acreditam junto. Ao ensinar os seus alunos a se voltarem contra o homem, Dewey não estava simplesmente incentivando uma rebeldia juvenil vazia, mas mostrando a eles que o maior inimigo da criatividade é justamente o medo de falhar ou desagradar as expectativas dos outros. Para aquelas crianças, o homem eram os pais, a escola, as regras rígidas, as pressões de ser alguém que elas não queriam ser. Mas será que nós, hoje adultos, viramos o tal homem? Será que a gente se transformou exatamente naquilo que a gente criticava quando a gente era adolescente? Talvez seja por isso que tanta gente insista que o rock morreu. Não é porque não existe mais música boa, isso é óbvio, mas é porque muitas dessas pessoas perderam a coragem de ser livres, rebeldes e corajosos. E não livres, corajosos e rebeldes para ir contra o funk, o sertanejo e essas músicas que estão aí, mas sim para inspirar outras pessoas a realmente gostarem do que eles gostam. Porque muitas vezes a gente aceita o conforto de se tornar quem a gente sempre jurou nunca ser. Então, quando você vai falar sobre o que você gosta para outras pessoas, você foca no que é ruim hoje? Ou você faz elas se apaixonarem por isso, assim como você? A pergunta final é simples, mas fundamental. Você é quem você gostaria de ser ou se tornou exatamente o que jurou combater? A resposta pode definir não apenas se ainda vale a pena ser fã de rock, mas principalmente se ainda vale a pena ser você mesmo. Sempre é tempo de se rebelar contra o homem, mesmo que você tenha se tornado ele. E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista, criador de conteúdo e esse é o novo quadro do Aprofundo, o Aprofundo Pílula, yes! A gente tem 2 vídeos na semana agora, eu acho, tá? Mas a ideia é pra ser essa. Aqui do lado você tá vendo esses nomes dessas pessoas maravilhosas e esse é o Clube Aprofundo, o clube de membros aqui do canal. Se você quiser fazer parte dele é só apertar no botão Seja Membro aqui embaixo e aí você vai ter o seu nome no final de todos os vídeos, além de assistir eles um dia antes de todo mundo e me ajudar a escolher alguns temas.
Preciso agradecer a Insider também por estar patrocinando esse novo quadro aqui do canal, tá bom? Não esquece do meu cupom APROFUNDO, link no comentário fixado e link na descrição. E aí, quais outros filmes e séries a gente deve falar aqui nesse quadro, com que pegada, falando sobre qual aspecto deles? Esse é um quadro um pouco mais rápido, por isso que a gente chama de pílula, então eu pego só algumas coisinhas sobre filmes e séries, a gente não vai falar da história toda, assim como no Aprofundo Doc, né, que são os vídeos maiores. Então, se você tem alguma sugestão de algum filme ou série, ou alguma coisinha de filmes e séries, algum aspecto que você goste, deixa aqui nos comentários. É isso, muito obrigado por apoiar o Aprofundo. O negócio tá indo bem, gente. Nós estamos crescendo bastante, tá? É isso aí. Valeu, até mais, até a próxima.